Nível 1.1 Corredor corrompido. Dificuldade de sobrevivência variável de classe. Segurança variada, não garantido, contagem de entidades variadas. O nível 1.1 é um subnível do nível 1. Ele se assemelha a um corredor longo e reto que continua por uma distância desconhecida. O nível 1.1 é um corredor reto e estreito no nível 1, que se estende por uma distância indeterminada. As paredes são feitas de bloco de concreto pintadas de branco e o piso é de ladrilho azul. E grande parte do nível segue esse esquema de cores azul e branco. Ocasionalmente, canos expostos e dutos de ventilação aparecem através de rachaduras e buracos nas paredes e no teto. Assim como o nível 1 1.1 é abundante em recursos por causa das muitas caixas cheias de suprimentos espalhadas por todo o nível. No entanto, essas caixas se tornam menos frequentes quanto mais se aventura no nível, dificultando que os exploradores viajem longas distâncias. Os exploradores não são separados ao entrar no nível 1.1, tornando possível viajar em grupos. Isso levou muitos exploradores a embarcar em expedições pelo nível. Muitas tentativas de chegar ao final do nível 1.1 foram feitas, mas nenhuma teve sucesso. Isso não se deve à inacessibilidade ou à distância a ser percorrida, mas à perigosa variação na segurança geral e na contagem de entidades. Quanto mais se avança pelo corredor, mais instável o nível se torna. Há 4 setores distintos do túnel, assim como um setor não confirmado, variando de completamente estável a muito instável. Os últimos setores são extremamente perigosos e devem ser evitados a todo custo. Setor 1. Dificuldade de sobrevivência, classe 0. Seguro, protegido, desprovido de entidades. O setor 1 é o primeiro setor do nível 1.1 e o mais explorado. É de fácil acesso e tem um grande número de recursos localizados em caixas. A altura do teto podendo variar de 7 a 12 pés de altura. No entanto, a largura do salão permanece consistente e tem cerca de 12 pés de largura. O zumbido da iluminação fluorescente está presente nesse setor, muito parecido com o nível 0. É comum que o setor 1 tenha muitos exploradores ao mesmo tempo. No entanto, a quantidade de exploradores no setor ao mesmo tempo cai significativamente após o posto avançado 2. Não houve entidades perigosas documentadas neste setor. O setor 1 continua por cerca de 10 a 15 milhas. Setor 2. Dificuldade de sobrevivência, classe 2. Inseguro, protegido, contagem de entidades baixa. O setor 2 é o segundo setor do nível 1.1, embora consideravelmente mais perigoso e instável do que o setor 1. Exploradores experientes não devem ter problemas para navegar nele. Muitas das características do setor estão com falhas. Em parte desse setor é possível passar por uma parede para outras áreas do nível 1. O piso do setor 2 é frequentemente inclinado em ângulos estranhos, criando colinas e quedas íngremes. O setor se torna cada vez mais difícil de navegar, pois o ângulo do piso muda drasticamente quanto mais se aventura nele. As cores do corredor podem mudar para tons anormais. Seções idênticas do corredor podem se repetir várias vezes e canos e dutos podem bloquear partes do corredor e estima-se que tenha entre 5 e 50 milhas de comprimento, mas é difícil de medir devido à natureza confusa deste setor. Se esse setor for tão longo quanto as estimativas mais confiáveis acreditam, é o setor mais longo do nível 1.1. Entidades hostis são escassas, mas Smilers, Hounds e Skin Stealers ocasionalmente aparecem neste setor. Os exploradores podem facilmente procurar algum abrigo em alguns
dos postos avançados localizados ao longo deste setor. É recomendado que os exploradores viajem em grupos deste ponto distante. Ficar sozinho em setores posteriores deixa alguém suscetível a ataques de entidades perigosas. Em vários locais do setor 2, marcações podem ser encontradas nas paredes, no chão e no teto. Elas parecem estar escritas em uma língua desconhecida e não puderam ser traduzidas. Setor 3. Dificuldade de sobrevivência, classe 4. Inseguro, desprotegido, contagem de entidades média. O setor 3 é o terceiro setor do nível 1.1. Ele é muito instável e difícil de navegar. Até mesmo exploradores experientes teriam dificuldade em atravessar este nível, mas o posto avançado foi estabelecido no meio desse setor, relativamente seguro, por causa da instabilidade deste nível. É mais provável que se possa fazer no clipe de volta para uma área diferente do nível 1. Grande parte deste setor está envolta em escuridão e iluminação aérea ou lanternas não parecem mudar este estado. No entanto, ocasionalmente há áreas de luz brilhante em parte do setor por razões desconhecidas. Nenhuma fonte de luz aparente foi encontrada. O teto no setor 3 é muito mais alto do que os setores 1 e 2, tendo cerca de 20 pés de altura. A largura do corredor varia de 6 a 20 pés de largura neste setor. Por razões desconhecidas, o setor 3 exibe um leve cheiro de antisséptico que não está presente em outros setores. Smilers comumente habitam esse nível. Encontros com outras entidades foram documentados, mas são difíceis de provar por causa da escuridão do setor. Setor 4. Dificuldade de sobrevivência, classe Dead Zone. Environmental Hazards, Strictly Uninhabitable, Potential for Anomalous Entities. O setor 4 é o último setor confirmado do nível 1.1. É extremamente perigoso e deve ser evitado a todo custo. Não se sabe muito sobre este setor, além do que é aparente em sua imagem. Ele parece assumir um esquema de cores preto e branco e é incrivelmente instável. Relatórios da expedição que o descobriu dizem que o setor ondula descontroladamente, tornando-o quase impossível de navegar. Sobreviventes relataram sentir vertigem aguda, náusea e perda de equilíbrio. Grande parte desse setor não tem colisão. Nenhum clipping através do nível joga alguém em um vazio presumivelmente infinito. Massa de entidades extremamente perigosas habitam esse setor. Elas não parecem obedecer às leis da gravidade e flutuam livremente pelo nível. Algumas entidades são glitched e geram comutações. Um explorador descreveu um skin stealer em forma verdadeira com as asas de um Death Moth. Entidades muito raras ou únicas, como também são conhecidas por gerar aqui, levando muitos a acreditar que uma anomalia fez com que o setor duplicasse entidades e as mutasse. O grupo de exploradores que se aventurou no setor 4 retornou com 7 membros a menos, 2 gravemente mutilados e 6 que sofreram mutação. Aqueles que sofreram mutação tinham braços extras, buracos anormais no corpo e outras esquisitices sem efeitos colaterais ruins. O setor 4 foi recentemente isolado pelo MEG, em uma tentativa de evitar mais incidentes como este. Uma placa no final do setor 3 diz: aviso, não passe por este ponto. A morte é iminente para todos que entrarem no setor 4. Apesar desse aviso, vários exploradores desapareceram do nível 1 e teoriza-se que o nível 1.1 foi a causa desses desaparecimentos. Setor 5. Dificuldade de sobrevivência N/A. Existência não confirmada, provavelmente inacessível, unfit for life. Com base em relatos de membros do grupo que se aventuraram no setor 4, pode haver um quinto setor,
Vários membros falaram de um nível mais distante que viram quando estavam no setor 4. No entanto, muitos desses exploradores morreram logo, depois ou ficaram loucos. Por causa disso, o MEG não confirmou nenhuma dessas alegações. A única descrição consistente entre os sobreviventes foi a de um farol de luz que atraiu os exploradores em sua direção por meios desconhecidos. Organizações. 2 grupos em guerra lutam pela posse do nível 1.1. A Gangue do Túnel e a equipe MEG Corredor. Corredor da equipe MEG. O Team Corridor é um grupo começado pelo Major Explorer Group para explorar e documentar o nível 1.1. Isto inclui organizar expedições para documentar setores menos conhecidas e catalogar entidades encontradas no nível, entre outras coisas. Ele consiste em cerca de uma dúzia de membros permanentes, bem como alguns pesquisadores e exploradores temporários do MEG que exploram o nível. O Team Corridor também gerencia e fornece alguns dos vários postos avançados deste nível. A Gangue do Túnel. A Tunnel Gang é um grupo de exploradores vigilantes que reivindicam o nível 1.1. Eles são liderados por um homem conhecido simplesmente como Blade. No entanto, pesquisas posteriores determinaram que ele é um ex-membro da MEG Base Gama, chamado Miles Manson. Eles são relativamente hostis e estão constantemente em guerra com a MEG pelo controle do nível. A Tunnel Gang acredita que o conceitual setor 5 pode ser uma saída para os Backrooms e fez várias tentativas de fazê-lo. Existem 6 membros permanentes da Tunnel Gang. Eles ganharam posse de um posto avançado informal no final do setor 2, que agora aceitam como seu quartel-general. Embora hostis, eles raramente são perigosos. Suas armas são extremamente primitivas, feitas de restos de caixas de suprimentos deixadas ao redor do nível 1. Por esse motivo, muitos exploradores conseguiram combatê-los para ter acesso ao setor 3. O MEG optou por deixar a Tunnel Gang em paz e até tentou fazer negociações pacíficas com eles, todas as quais a Tunnel Gang recusou. Um representante do MEG argumentou que a Tunnel Gang fornece materiais para exploradores que se aventurarem mais para dentro do túnel, sem que o MEG tenha que usar mais materiais para restabelecê-lo. Bases, postos avançados e comunidade. Existem vários postos avançados e lugares seguros no nível 1.1. Esses postos avançados são abastecidos com vários suprimentos e recursos para explorações. Os postos avançados localizados nas seções iniciais do nível podem ser permanentemente tripulados, mas os postos avançados posteriores geralmente são desabilitados e visitados apenas para serem restabelecidos a cada poucas semanas ou meses. Muitos dos 5 postos avançados foram estabelecidos pelo MEG, mas alguns são postos avançados independentes. Os postos avançados geralmente estão localizados em uma área onde há algum tipo de variação no túnel. Isso inclui pequenas entrâncias na parede onde o corredor pode se alargar para 20 pés ou mais, ou grandes salas que podem ser acessadas por corredores laterais curtos. Não se sabe o que faz com que essas anomalias apareçam em um corredor diferente. Posto avançado 1. O posto avançado 1 é um posto avançado permanentemente tripulado localizado no setor 1. É o mais seguro e estável dos postos avançados. É permanentemente tripulado por membros do MEG e é restabelecido com frequência. Na entrada do posto avançado 1, o corredor se abre para uma pequena sala. Nesta sala, há uma área de armazenamento para suprimentos, um conjunto de 4 beliches de 3 alturas para viajantes.
refrigeradores para armazenar alimentos e outras mercadorias básicas. O posto avançado apresenta características semelhantes às de um porão inacabado. As paredes são consistentes com o resto do nível, sendo feitas de blocos de concreto. No entanto, não são pintadas. Alguns canos expostos e dutos de ventilação presos às paredes e ao teto, bem como iluminação fluorescente padrão. O piso era originalmente de terra, mas desde então foi substituído por tábuas de madeira. Posto Avançado 2. O Posto Avançado 2 está localizado na junção entre os setores 1 e 2. Administrado pelo MEG, é o maior dos postos avançados, abrangendo uma rede de salas, dormitório com 16 beliches, cozinha mais sala de jantar, sala de armazenamento, salão de negociação, área comum. Os exploradores passam mais tempo nesse posto avançado do que em qualquer outro posto avançado, preparando-se para o perigo à frente. Na entrada deste posto avançado, o corredor se alarga para cerca de 12 pés de altura, de largura. Nesta área alargada fica o salão de comércio, onde os exploradores exibem seus produtos e oferecem trocas. Há uma porta localizada em ambos os lados do salão de comércio, cada uma das quais se abre para uma pequena rede de salas. O posto avançado 2 é o último posto avançado suficientemente estável. O piso, as paredes e o teto são feitos de ladrilho branco. O posto avançado é iluminado por iluminação fluorescente, padrão que opera em um temporizador permanecendo ligado 16 horas por dia e desligado pelas 8 horas restantes. Este posto avançado é abastecido principalmente pelo MEG. Mas exploradores independentes geralmente estão dispostos a negociar por materiais no salão de comércio. O posto avançado 3 nada mais é do que uma pequena prateleira na parede no meio do setor 2. É abastecido com vários suprimentos. Há também um pequeno berço localizado sobre a prateleira inferior que pode ser puxado para dormir no corredor. Por causa das falhas e instabilidade do setor 2, sabe-se que os suprimentos inexplicavelmente desaparecem da prateleira. Isso encerrou muitas missões mais cedo, pois os exploradores que procuraram restabelecer no posto avançado 3 encontraram as prateleiras vazias e tiveram que retornar ao posto avançado 2 sem outras opções. Os exploradores devem dormir no corredor e arriscar ataques de entidades hostis. O posto avançado 3 é restabelecido mensalmente pelo MEG. Cabana de Jacob. Jacob's Hut é um posto avançado informal perto do fim do setor 2. É construído com roupas de camas sobressalentes espetadas em cima de gravetos para criar uma cabana primitiva em uma grande recessão na parede. Foi criado durante uma expedição ao fim do nível 1.1, liderada pelo Jacob Bocage. A equipe usou para armazenar suprimentos extras para que pudessem restabelecer sem ter que viajar de volta para o posto avançado 2 ou 3. Após o fracasso catastrófico daquela missão, a gangue do túnel retificou a cabana para si e reside permanentemente lá. Enquanto não mostrar nenhum sinal de afiliação ao MEG, a gangue do túnel se oferecerá para negociar com exploradores da cabana. Posto Avançado 4. O Posto Avançado 4 é extremamente instável e deve ser usado apenas para paradas rápidas. Consiste em uma caixa de armazenamento de madeira com cerca de 4 pés em todos os eixos, presumivelmente retirada de algum lugar no nível 1. Dentro dela há vários tipos de comida, bebidas, roupas e outros itens essenciais. Ele está localizado no centro do salão, para que os exploradores possam encontrá-lo mais facilmente na escuridão no setor 3. Ele é raramente reabastecido devido à dificuldade de se aventurar no setor 3. Algumas entidades hostis determinaram que os exploradores frequentemente veem
a esta caixa e ficarão à espreita de exploradores desavisados que vagueiam em sua direção. Posto avançado 5. Abandonado. Várias tentativas foram feitas para estabelecer um quinto posto avançado no extremo do setor 3. Porém, após vários ataques de entidades, o MEG considerou que um quinto posto avançado exigiria muitos recursos e seria difícil de estabelecer. Entradas e saídas. O nível 1.1 pode ser acessado convenientemente viajando para o sul da MEG base alfa no nível 1. Uma placa está afixada do lado de fora da entrada, significando sua existência. O nível 1.1 não parece ser acessível de nenhum nível além do nível 1. O nível 1.1 pode ser escapado voltando pelo corredor e saindo pela entrada do nível. No Clipping também pode levar os exploradores para uma parte aleatória do nível 1. No entanto, isso é imprevisível e só deve ser usado como um método de fuga em emergências. Observe que no clipping para fora do setor 4 não parece retornar os exploradores para o nível 1. Não há maneira documentada de acessar níveis além do nível 1.